Populações são dinâmicas. Populações são frequentemente alteradas pela entrada e saída de indivíduos, nascimento de alguns indivíduos, mortes de outros, além de fatores ambientais e fatores externos que podem prejudicar ou facilitar o crescimento e reprodução dos indivíduos ali presentes. Quando estamos falando de várias espécies, de todas as espécies presentes no ambiente natural, é possível visualizar diferentes padrões para diferentes espécies. Sou Ludmilla e esse vídeo é sobre dinâmica de populações. Todas as populações são compostas de indivíduos. Indivíduos podem ser facilmente quantificáveis, uma vez que conseguimos contar e visualizar o indivíduo separadamente dos demais de sua espécie, mas para algumas espécies, como fungos e alguns vegetais, essa diferenciação entre indivíduos é muito mais difícil. São os chamados indivíduos modulares. Mesmo para aquelas espécies que são facilmente quantificáveis, geralmente nós não conseguimos contabilizar todos os indivíduos de uma área natural. Isso porque a estimativa de indivíduos de uma área geralmente está relacionada à quantificação de uma grande área ou de uma área de difícil acesso. Mas, para algumas espécies, é praticamente impossível contabilizar o número de indivíduos, mesmo que em ambientes muito restritos, muito pequenos. Como, por exemplo, quantificar o número de pulgões existentes em uma árvore, ou seja, uma estimativa da população de pulgões naquela árvore. Mas o tamanho populacional pode sim ser estimado através de amostragens, que seria a contabilização de indivíduos em pequenas partes de um ambiente. A partir de amostras desse ambiente, nós conseguimos extrapolar a quantidade de indivíduos para todo aquele ambiente maior, estimando assim o número de indivíduos presentes naquela área. Por exemplo, para uma árvore com pulgões, nós poderemos coletar uma amostra de 300 folhas de diferentes partes de uma árvore, de partes mais altas, partes mais baixas, folhas jovens, folhas mais desenvolvidas, e contabilizar somente nessas folhas, dessa forma conseguindo extrapolar para toda a árvore. O mesmo acontece se quisermos contabilizar espécies como peixes em lagos e rios. Poderemos trabalhar com amostragens de locais com diferentes aspectos, áreas mais profundas, áreas mais rasas, mais próximas da margem, algumas amostras no interior do curso d'água, e essas amostragens poderão ser utilizadas para estimar a quantidade, ou seja, a densidade populacional de indivíduos presentes naquela área. Mas quando a gente fala de ambientes naturais, eles não possuem limites pré-definidos. Muitos ambientes naturais, como lagos, a gente até consegue enxergar um limite entre uma área que é seca e uma área que é úmida. No entanto, diversos hábitats fica difícil de delimitar onde começa e onde termina uma população. Mas diversos estudos já conseguiram delimitar a área de vida de algumas espécies, ou seja, quanto de habitat que aquela espécie necessita para realizar todo o seu ciclo de vida. E essa área de vida ela varia muito entre as espécies. Por exemplo, alguns primatas eles podem ter menos de 2 km² de área de vida, mas outra espécie, como a onça-pintada, tem, em média, 100 km² de área de vida. Essa área de vida, esse habitat das espécies, é o que é necessário para elas sobreviver, crescer e reproduzir. Então, quando nós avaliamos essa sobrevivência e a reprodução juntamente com a migração, ou seja, a movimentação de indivíduos entre habitats, nós avaliamos a dinâmica dessas populações. Então, a dinâmica ela vem para descrever, explicar e entender a distribuição e abundância de organismos. E dessa forma, conseguir prever o que pode alterar ou não a presença desses indivíduos naquela população. Então, além de saber o número de indivíduos e onde eles estão localizados, a dinâmica populacional procura observar quais os processos demográficos que influenciam na variação numérica. Se numa determinada população há uma grande taxa de migração, há uma alta taxa reprodutiva no início da vida, se há uma alta mortandade de indivíduos no início da vida. Diversos processos que podem interferir no número de indivíduos total. E além disso, como os processos demográficos eles são influenciados por fatores ambientais, o que pode provocar um maior nascimento de indivíduos, uma maior mortandade de indivíduos dentro de uma determinada população. Então, o número de indivíduos, a densidade populacional agora de uma população nesse momento, ela é dependente de quantos indivíduos teria no momento anterior, mais a quantidade de indivíduos que nasceram, menos a quantidade de indivíduos que morreram, mais a quantidade de indivíduos que vieram de outra população, que imigraram, menos a quantidade de indivíduos que saíram dessa população.
Uma população, portanto, ela não é estática, ela não só ocorre uma dinâmica dentro daquele habitat, dentro daquela população, como ela pode também doar ou receber indivíduos de outras populações. Para todas as populações, nós temos os diversos períodos dentro do seu ciclo de vida, que seria o período de nascimento, o pré-reprodutivo, o pós-reprodutivo e a morte. Esse ciclo de vida ele vai variar muito entre as espécies, dependendo das adaptações de cada espécie para aquele local. A maturidade reprodutiva, por exemplo, ela será diferente entre as espécies. A durabilidade da vida, ou seja, do ciclo de uma espécie, também diverge muito entre as espécies. Além disso, nós temos dinâmicas diferentes para as espécies, dependendo do habitat que elas utilizam. Por exemplo, nós temos as espécies anádromas, que nascem em ambientes de água doce e utilizam os ambientes oceânicos para alimentação e crescimento, e posteriormente retornam aos ambientes de água doce para reprodução, por ser um ambiente mais adequado para as espécies jovens se alimentarem, crescerem e atingirem a maturidade sexual. E também nós temos espécies que são catádromas, em que elas nascem em ambientes de água salgada, nos oceanos, e elas migram para os ambientes de água doce, para alimentação e crescimento e posterior migração para os oceanos para reprodução. Há uma grande variação também entre as espécies na taxa reprodutiva e nos eventos reprodutivos. Nós temos as espécies semélparas, que possuem somente um evento reprodutivo durante todo o seu ciclo de vida, como algumas espécies de bambu, em que elas ficam mais de 100 anos em período vegetativo e se reproduzem uma vez durante todo o seu ciclo de vida, e todas as espécies num determinado local, elas se reproduzem simultaneamente. E nós temos as espécies classificadas como heteróparas, em que elas possuem vários eventos reprodutivos, e esse costuma ser o mais comum encontrado entre as espécies. Além do número de eventos, nós temos uma dinâmica diferente dependendo da espécie. Todas essas características diferentes na dinâmica da população, elas surgiram a partir da adaptação das espécies à sobrevivência num determinado ambiente. É necessário que haja uma diversificação entre os ciclos reprodutivos, por exemplo, das espécies do ambiente, para que elas consigam sobreviver sem competir umas com as outras. Para avaliar a dinâmica de uma população, nós montamos a chamada tabela de vida. Ela serve para caracterizar a saúde de uma população, quanto que uma população está crescendo, decrescendo, quantos indivíduos estão morrendo, nascendo, se a população continua em equilíbrio durante um período de tempo. Além disso, ela também identifica quais os períodos de maior natalidade, de maior mortalidade, qual é o período reprodutivo daquela espécie. E essa tabela de vida ela pode ser utilizada, por exemplo, para saber se uma espécie está entrando em extinção, se uma espécie está sendo afetada por alguma atividade humana, se é uma população que está em crescimento, e também as características que podem afetar a dinâmica dessa população. O objetivo das espécies é justamente sobreviver, crescer para reproduzir. Só que o esforço reprodutivo, ou seja, a quantidade de energia investida para a reprodução, ela não é homogênea durante todo o período de vida de uma espécie. Cada espécie possui fases, dentre elas que pode ser a fase reprodutiva. Essa fase reprodutiva ela pode acontecer no início, logo no início da vida, como pode demorar um pouco acontecendo, por exemplo, no estágio de vida adulto. Então nós teremos sempre o nascimento, um tempo para crescimento, e aí sim nós teremos a fase reprodutiva. Esse tempo para crescimento antes da fase reprodutiva, ele pode ser um tempo curto, pode ser um tempo mais longo. E a espécie, chega a determinada idade, ela não consegue mais reproduzir, mesmo com todos os recursos e condições favoráveis. E aí nós centramos na fase de senescência, seguida da morte. Então nós temos, por exemplo, as espécies que são semélparas, em que elas têm um ciclo reprodutivo, mas elas possuem somente um evento reprodutivo. Ela passa por uma fase juvenil, ela investe em reprodução, mas depois ela já entra em senescência. Nós temos espécies que são o que a gente mais conhece, os mais comuns, que temos a fase juvenil, em que elas não conseguem se reproduzir, elas não atingiram a maturidade sexual ainda, e elas terão diversos eventos reprodutivos. Geralmente, os primeiros eventos não são os de maior sucesso reprodutivo em número e qualidade, mas logo elas têm outros eventos reprodutivos em que elas atingem a capacidade máxima reprodutiva. Nós temos também algumas espécies em que a fase juvenil ela é muito mais extensa. E aí ela pode ter poucos eventos reprodutivos ou somente um evento reprodutivo, anteriormente à sua senescência e morte.
A partir dos processos reprodutivos, uma população vai aumentando em número de indivíduos. Só que esse número de indivíduos ele é limitado a partir da capacidade de suporte de um ambiente. Então, dentro de um intervalo de tempo, nós temos o crescimento do número de indivíduos a partir dos processos reprodutivos. Então, nós teremos aqui uma população, ela vai aumentar em número a partir da reprodução dos seus indivíduos, e ela teria um crescimento dessa forma aqui, apresentado na linha preta, se não houvesse uma resistência do meio em que ela vive. Ou seja, se não tivessem características do meio que a impedem de reproduzir numa taxa ótima. Dessa forma, o seu potencial reprodutivo será limitado por fatores ambientais, como condições e recursos. Mas toda população ela vai atingir uma capacidade de suporte. A capacidade de suporte é o que o ambiente consegue suportar, consegue abrigar em número de indivíduos. Essa capacidade de suporte, ela pode ser delimitada, por exemplo, pela quantidade de recursos, de alimento, de água, podendo também ser simplesmente pelo espaço ocupado pelos indivíduos. Mas as espécies, elas não sabem a hora que elas têm que parar de reproduzir. Elas não sabem que elas não terão recursos mais amanhã, ou que o espaço está limitado. Então, sempre vai haver um crescimento além da capacidade de suporte, superior à capacidade de suporte, mas o ambiente não vai ofertar os recursos e não terá as condições adequadas para a continuidade de crescimento daquela população. Então, indivíduos irão morrer até atingir essa capacidade de suporte e dessa forma novamente poder gerar novos indivíduos, aumentar a sua taxa reprodutiva. Portanto, a capacidade de suporte ela não é uma linha reta, ela não é o mesmo valor durante um período de tempo. Ela é uma oscilação a partir desse valor de capacidade de suporte dos ambientes. Acompanhando uma população, acompanhando a dinâmica, a quantidade de indivíduos que nascem, a quantidade de indivíduos jovens, a quantidade de indivíduos mais velhos, a gente consegue, por exemplo, avaliar uma estrutura populacional de uma espécie e verificar se essa espécie está ameaçada ou não. Aqui nós temos, por exemplo, no eixo X, a idade em anos dessa espécie aqui de árvore. E aqui nós temos a porcentagem no eixo Y dessas árvores, ou seja, o número de indivíduos em porcentagem daquela população. E o que nós estamos vendo aqui? Nós temos muitas espécies adultas com 50 anos e pouquíssimas espécies jovens. Com esses dados, a gente consegue prever que futuramente, como temos um número baixo de indivíduos jovens, nós teremos um número ainda menor de indivíduos adultos, podendo ocorrer, por exemplo, a extinção local dessa espécie. Considerando as características das espécies, qual a taxa reprodutiva, qual o número de indivíduos, qual o número de filhotes, qual o período de vida em que ela reproduz, a gente consegue estipular padrões para as espécies. E esses padrões eles podem ser diferenciados em 3 curvas, chamadas curvas de sobrevivência. A tipo 1, por exemplo, são espécies parecidas conosco. Os seres humanos, por exemplo, eles geram filhotes. Esses filhotes, os jovens, têm uma alta taxa de sobrevivência até a fase adulta. A partir da vida adulta, nós temos uma queda significativa nessa sobrevivência desse tipo de espécie. O tipo 2, essa taxa de mortalidade, ela é frequente durante todo o período de vida. Para esses tipos de espécies, como as aves, como é muito comum em aves, mas não em todas, a chance de mortalidade é a mesma desde o nascimento até a vida adulta. Agora, para algumas outras espécies, principalmente espécies de plantas ou aquelas espécies que geram uma grande quantidade de filhotes, nós temos a curva de sobrevivência do tipo 3, em que há uma grande mortalidade de indivíduos no início da vida. E essa taxa de mortalidade ela vai reduzindo significativamente a partir da vida adulta. As curvas de sobrevivência do tipo 1 e do tipo 3, elas organizam espécies que são com características mais extremas, ou seja, aquelas em que ocorre uma grande mortalidade de indivíduos no início da vida e aquelas em que a mortalidade de indivíduos é maior após a fase adulta. Devido a essa grande diferenciação, nós conseguimos dividir em 2 grupos, chamados de K estrategistas e R estrategistas. E dentro desses 2 grupos, nós temos características que fazem com que a gente consiga diferenciá-las muito bem. Para as K estrategistas, que são aquelas do tipo 1, em que a taxa de mortalidade é maior após o período adulto, a capacidade de suporte do meio é um fator muito restritivo. Por quê? Porque elas vão viver muito mais tempo naquele habitat
do que as outras espécies. Elas vão reproduzir e ter um ciclo de vida muito superior quando comparadas às R estrategistas. E como elas ficam mais tempo dentro do habitat, elas preparam os filhotes para a competição. São competidoras muito mais eficientes do que as R estrategistas. Elas têm tempo para treinar para competir com outras espécies. Essas espécies têm um tempo de vida mais longo e também elas realizam um cuidado parental melhor. Por quê? Porque o número de indivíduos gerados é muito inferior. Elas precisam ter um cuidado com os indivíduos jovens para que aqueles indivíduos atinjam a vida adulta. Então, elas investem na sobrevivência e na longevidade. Essas espécies elas possuem vários ciclos reprodutivos e precisam viver um grande tempo num determinado hábitat. Para que elas consigam sobreviver no hábitat, o hábitat tem que ser relativamente constante. E essas espécies conseguem atingir um tamanho corporal maior, porque elas têm um tempo, uma longevidade maior de vida. Essas espécies têm uma reprodução tardia, ou seja, ela investe em crescimento, em competição, para posteriormente ter uma taxa reprodutiva alta. Portanto, as K estrategistas elas priorizam mais a qualidade do que a quantidade de filhotes. Já quando a gente compara as K estrategistas com as R estrategistas, as R estrategistas são mais adaptadas a ambientes imprevisíveis ou de curta duração. Por quê? Porque ela reproduz rapidamente, ela reproduz e cresce rapidamente. E, portanto, a capacidade de suporte do ambiente não é um fator restritivo, porque antes de atingir a capacidade de suporte, ela já está reproduzindo e gerando novos filhotes. Ela, portanto, possui um elevado número de descendentes. Ela prioriza a quantidade ao invés da qualidade. E elas são ótimas para ocupar áreas vazias ou nichos vagos. Um ambiente, por exemplo, que sofre uma queimada, uma alteração, uma degradação, elas ocupam aquele ambiente rapidamente. E por isso, as taxas de mortalidade de adultos e jovens é altamente variável. Espécies de plantas, por exemplo, elas podem ser K ou podem ser R estrategistas. As R estrategistas são aquelas que reproduzem rápido, que geram uma grande quantidade de sementes, mas que crescem muito pouco. São as espécies de porte mais baixo, as espécies arbustivas, por exemplo, as gramíneas e as arbustivas, por exemplo. Portanto, geralmente aquelas espécies que são R estrategistas, elas produzem uma grande quantidade de sementes e sementes pequenas, e as espécies K estrategistas produzem um menor número de sementes, mas sementes maiores. Então, aqui nesse gráfico nós teríamos aqui as espécies que produzem sementes menores e um maior número de sementes, quando comparado aqui às espécies K estrategistas, que produzem uma quantidade maior de sementes com um peso maior. Para as espécies animais também, se nós acompanharmos a dinâmica populacional, nós iremos ver se tem algum problema relacionado à sobrevivência ou à perpetuação daquela espécie naquele local. Foi contabilizado para essa espécie de peixe a quantidade de indivíduos em diferentes fases da vida. Indivíduos jovens, desde seu nascimento, até a morte dos indivíduos adultos. Percebam que para essa população, nós temos uma grande quantidade de indivíduos adultos, mas uma quantidade muito pequena de indivíduos jovens e de indivíduos já mais velhos. Portanto, é possível prever que essa população ela irá declinar muito nos próximos anos. Isso porque não tem uma população jovem para manter essa quantidade de adultos necessária para essa população. Essa população de peixes provavelmente ela será extinta localmente devido a essa redução no número de indivíduos. Portanto, fatores ambientais, como também fatores antrópicos, como atividades humanas, eles interferem e limitam o crescimento de populações. Mas nós podemos classificar esses fatores em dependentes da densidade e independentes da densidade. Isso quer dizer que alguns fatores eles influenciam mais na quantidade de indivíduos de uma espécie quando há uma maior densidade, ou seja, um maior número de indivíduos por área. O espaço, por exemplo, ele é um desses fatores. Quanto maior a densidade de indivíduos em um determinado habitat, mais o fator espaço vai interferir no número de indivíduos dessa espécie. Uma alta densidade de indivíduos numa área ela vai também limitar a taxa reprodutiva, em que não cabem mais muitos indivíduos, então os indivíduos ali existentes eles não vão conseguir ter uma taxa reprodutiva eficiente. Mesma coisa acontece com alimentos. Quanto maior o número de indivíduos, maior a quantidade de recursos alimentares necessários para manter aquela população. Então é outro fator que limita. Além de doenças. Quanto maior o número de indivíduos em uma população, mais a doença afetará
aumentará aquela população, o número de indivíduos daquela população. Agora, fatores que não dependem das densidades estão relacionados, por exemplo, à temperatura, à umidade, à presença ou não de eventos como fogo. Esses eventos eles podem ocorrer independentes da densidade. Incêndios, por exemplo, eles podem exterminar diversos indivíduos de uma população, independentemente se naquele hábitat nós temos um grande número de indivíduos ou um número baixo de indivíduos. Agora, a limitação na quantidade de alimentos, ela vai interferir no número de indivíduos quanto mais indivíduos houver naquela população. Nesse gráfico, por exemplo, nós conseguimos visualizar que a densidade populacional no X ela está aumentando. E percebam que a taxa de fecundidade ela está caindo. Isso porque a taxa reprodutiva ela é um fator dependente da densidade. Quanto maior a quantidade de indivíduos dentro de um habitat, menor será a probabilidade de aumentar essa taxa de fecundidade, ou seja, a taxa reprodutiva. Fatores como a caça, por exemplo, de indivíduos dentro de uma população, sendo realizada por predadores naturais ou também pelo homem, ela pode interferir diretamente na dinâmica populacional. Aqui nós temos nessas duas barras o percentual de fêmeas grávidas. Percebam que, anteriormente à realização da caça, nós tínhamos um percentual muito inferior de fêmeas grávidas. A partir do momento que há a eliminação de alguns indivíduos, consequentemente a redução na densidade populacional, nós temos uma maior percentual de fêmeas grávidas. Isso porque essa caça ela não irá eliminar somente as fêmeas, ela irá eliminar especialmente os indivíduos mais velhos que não são capazes mais de reproduzir. O que influencia também na dinâmica populacional é a movimentação dos organismos. A movimentação dos organismos pode ocorrer por dispersão, ou seja, quando os indivíduos estão distanciando-se entre si, quando eles estão simplesmente se distanciando uns dos outros, e nós temos as migrações, que são movimentos em massa. Uma população, mesmo que ela esteja num local com muito recurso, com muito espaço, por outros aspectos naturais, as populações podem ter essa movimentação. Um distanciamento entre os indivíduos, quando, por exemplo, nós temos uma espécie em que há o macho alfa e que o outro macho, quando atinge a fase adulta, deve deixar aquela população para formar uma nova população. E também nós temos as migrações, em que parte de uma população ou toda a população ela vai migrar para outro hábitat. Isso vai influenciar na dinâmica populacional daquela espécie naquele local. Mas para que as espécies se movimentam? Por que elas não continuam no mesmo hábitat se as condições ali estão adequadas? Se há recursos, se há espaço? Um dos fatores é o fator evolutivo, em que as espécies elas dispersam ou migram de uma população para outra para evitar o cruzamento entre indivíduos aparentados e evitar assim a troca de genes e, consequentemente, o aumento de doenças genéticas que podem eliminar alguns indivíduos da população ou até a população toda. Uma outra forma seria evitar a competição. Mesmo entre indivíduos da mesma espécie, ocorre a competição por fêmeas, por espaço, por liderança. Dessa forma, esses indivíduos migram ou dispersam para outros locais. E como a gente já falou, a densidade populacional ela também é prejudicial para muitas populações. Uma elevada densidade populacional ela pode ocasionar diversos problemas populacionais e por isso indivíduos daquela população devem se movimentar, devem dispersar ou migrar para outros locais. As espécies elas possuem padrões de distribuição diferentes. Isso são características que foram adaptadas, que foram selecionadas para que elas consigam sobreviver em determinado hábitat. Os indivíduos de uma população, por exemplo, eles podem ter uma distribuição uniforme, em que a distância entre um indivíduo e o outro é muito similar. Isso acontece quando os indivíduos eles podem uns prejudicar os outros e as condições e recursos ali daquele ambiente são similares, então não tem por que eles viverem em determinado local do habitat que possui mais recursos, mais condições, e eles também evitam a competição entre eles. A distribuição também pode ser aleatória, em que fatores locais e fatores do habitat não interferem na distribuição desses indivíduos, como também esses indivíduos podem viver agrupados, ou seja, eles vivem melhor formando grupos. Isso porque formar grupos pode aumentar as chances de encontrar alimento. São mais indivíduos procurando por alimento para todos os indivíduos daquela população. Enquanto alguns procuram, outros podem ficar de olho nos predadores e por isso é uma vantagem. E também, um número maior de indivíduos pode acabar repelindo predadores.
porque eles podem se juntar para defender uns aos outros. Nós temos também vantagens em não segregar, em não formar grupos. Isso porque grupos podem se defender melhor de predadores, mas também eles chamam mais atenção de predadores. E viver em grupos também não é uma vantagem quando a gente tem espécies que competem muito entre os seus indivíduos. Além desses padrões de distribuição, as espécies possuem também diferentes capacidades de dispersão. Geralmente, espécies menores têm uma menor capacidade de dispersão que espécies maiores. Isso porque vai ter um esforço muito maior das espécies menores quando comparados a espécies maiores para atravessar uma área. Mas algumas espécies, por exemplo, podem possuir alguma estrutura, como asas, que facilitam essa dispersão. Então, se vocês observarem nessas figuras aqui, as espécies de grande porte, como grandes mamíferos, além de serem maiores, eles necessitam de uma área mais abrangente para conseguir suprir as suas necessidades em termos de recurso. Então aqui nós temos a maior parte dos organismos consegue sobreviver em áreas em que eles precisam dispersar somente 50 metros e essa capacidade de dispersão ela vai reduzindo quando aumenta a distância entre as áreas que elas podem utilizar como áreas de vida. E a dispersão para evitar a competição entre indivíduos da mesma espécie, ela acontece para evitar a competição entre parentes, para evitar a competição entre indivíduos da mesma espécie numa população, ocorre a dispersão. No entanto, essa dispersão ela é limitada. Por quê? Os indivíduos buscam ter uma certa distância dos indivíduos aparentados da mesma espécie para não ter essa competição, mas uma distância muito grande não é favorável a essas espécies. Isso porque o habitat vai mudar muito, vai alterar muito. E em grandes distâncias não terá indivíduos daquela espécie em que poderá ocorrer a troca de genes e a reprodução. Além disso, o que pode afetar a dinâmica de uma população, a quantidade de indivíduos que nascem, a quantidade de indivíduos que sobrevivem, é a dormência das espécies. Algumas espécies se adaptaram a ter um mecanismo de espera, de dormência, para esperar que as condições do ambiente estejam aptas para que ela consiga sobreviver, para que ela consiga nascer ou retornar à atividade depois de um processo de dormência. Isso é muito comum em espécies vegetais, mas também acontece em espécies animais, conhecido como diapausa. Ou seja, o organismo ele vai aguardar que as condições ambientais melhorem e isso também pode estar associado à competição com as espécies, com indivíduos da mesma espécie, para que eles possam germinar ou para que eles possam voltar a serem ativos. E essas espécies, quando elas estão dormentes, elas aguardam algum gatilho presente no ambiente que fará com que elas saiam da dormência. Esse gatilho geralmente está associado, por exemplo, à temperatura e umidade do ambiente. As espécies, portanto, possuem diferentes dinâmicas e essas dinâmicas são afetadas pelo habitat em que elas estão localizadas, pelos eventos que acontecem dentro desse habitat. Populações de mesma espécie podem ter dinâmicas diferentes a depender do ambiente em que elas estão, principalmente se nesse ambiente ocorrem atividades degradativas, atividades antrópicas que podem alterar aquele meio, alterando assim toda a dinâmica de uma população. Algumas atividades antrópicas elas podem favorecer algumas populações. E essas populações elas podem ter um crescimento além do natural. Elas podem se aproveitar daquelas alterações, daquela degradação, para aumentar o número de indivíduos dentro da sua população. Isso pode resultar em um desequilíbrio ambiental, gerando diversos problemas ecológicos, ambientais e na oferta de serviços ecossistêmicos para o homem.